Museu Municipal de Coruche, Vale do Rio Sorraia. Quando em Portugal se fala do Ribatejo, imediatamente nos ocorrem os seus campos verdes, a fértil Lesíria. Mas o que ficámos a saber com uma série de campanhas arqueológicas neste território é que há 7.500 anos já existiam aqui sociedades camponesas. Ou seja, a prática agrícola nesta região tem um passado muitíssimo mais remoto que a fundação de Portugal, o domínio muçulmano da Península Ibérica, o Império Romano ou a Grécia Antiga. Do Neolítico Antigo à Idade do Bronze, os materiais arqueológicos achados no Vale do Rio Sorraia contam-nos histórias sobre a vida dos homens e das mulheres desses tempos, afinal, absolutamente parecidos connosco. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Ana Catarina Sousa, esta história que hoje nos vão contar, começa pela observação do território. E este território é um território riquíssimo. Aqui, justamente na zona de Coruche, temos a Ribeira do Sor e a Ribeira do Raia, onde nasce o rio Sorraia, polarizador da ocupação humana. Os rios sempre foram eixos de comunicação e também isso foi um fator determinante para a ocupação humana deste território. Ocupação humana deste território. E é por isso que aqui estamos. O professor Vítor Gonçalves, o seu mestre, escava nesta região desde a década de 80 do século XX. Quantos sítios arqueológicos já identificaram nesta região? Desde o tempo que nós estamos a estudar, que se situa sensivelmente entre 7.500 e 4.000 anos, nós já identificamos 10 sítios arqueológicos. Este período corresponde aqui no Sorraia e no atual território português aos primeiros camponeses, aos primeiros agricultores e pastores. Portanto, é justamente nesse tempo, nesse salto brutal da vida humana, em que passamos de caçadores para agricultores, que se situa o nosso estudo. E também porque é esse momento em que a paisagem começa a ser transformada de várias maneiras, abrindo florestas, alterando o relevo, plantando, trazendo plantas de outras latitudes, a cevada, o trigo, que nós encontramos aqui vestígios com 7.500 anos, são, sem dúvida nenhuma, da zona do Próximo Oriente. Não chegaram sozinhos. Há grupos de agricultores e pastores que, desde o Próximo Oriente, vão se deslocando, por vezes mesmo por mar, de navegação de cabotagem pelo Mediterrâneo, grupos de
pioneiros que chegam a estes territórios, que fazem os seus assentamentos e que começam a transformar a paisagem humana e a paisagem física. Todo o território foi ocupado por estes agricultores. Materiais dispersos existem naturalmente um pouco por todas as margens, porque a concentração de vestígios é que cria o sítio arqueológico. Eu sempre me interroguei como é que os senhores encontram essas concentrações de materiais. Como é que sabem que é aqui e não é ali? Bem, na verdade, quem procura acha, não é? E nós procuramos bastante. E de tal maneira procuramos que já encontramos 10 sítios. E estes 10 sítios não são muito fáceis de encontrar. Na zona da margem direita, onde está esta crista, é uma paisagem de montado. Ou seja, sobreiro, não é? Sobreiro, e não há revolvimento da terra. Como não há revolvimento da terra, de facto é difícil encontrar algum material, porque é do revolvimento da terra, como aqui, por exemplo, na zona da Lesíria, é uma zona que está constantemente em trabalho agrícola. Portanto, foi assim que nós encontramos o sítio de Casas Novas, porque há materiais que se vê à superfície. E nós fizemos um levantamento geofísico, que não é mais que um raio-x, para tentar confirmar essa ocupação. Foi o que fizemos aqui em Casas Novas, foi o que fizemos no PDR e aqui em Entráguas. E foi por isso que, não tendo escavado os sítios todos, temos escavado uma amostra, nós sabemos que aquela amostra é representativa. Eu julgo que, indo até às vitrines, podemos talvez falar um pouco melhor sobre eu quero perceber os primeiros... a relevância destas peças. No Próximo Oriente, primeiro apareceu a agricultura, depois, mais de 1000 anos depois, apareceu a pastorícia, mais tarde a cerâmica. O que chega aqui é todo... À Península Ibérica e à Europa. À Europa, é todo esse processo que dura mais de 2000 anos na zona entre a Síria, Palestina, Turquia, todo o processo já consolidado. E quando chega, com todos os componentes, com a agricultura, com a pastorícia e com a nova forma de vida, não é? Na qual a cerâmica tinha um papel importante, e quando chegam aqui, trazem aquilo que nós chamamos o pacote neolítico. Estas cerâmicas contam-nos as histórias das primeiras populações que trazem essa inovação e essa grande mudança na vida do homem, que é a agricultura. É uma revolução, mas que vai demorar séculos a ser consolidada, até porque nestes mesmos territórios, ou muito próximo, havia grupos de caçadores-recoletores que vão lentamente tomando contacto com estes primeiros grupos neolíticos e eles próprios mudando a sua forma de vida. É um processo que tem, por um lado, quem chega, que são estes que vêm do Mediterrâneo, chegam aqui e se instalam, e quem já cá estava na Península Ibérica, que vai tomar contacto com esses grupos e que em pouco mais de 500, 600 anos já não há caçadores-recoletores e todos se transformam em agricultores. Portanto, sendo lento, o processo é definitivo, dando depois origem cada vez a sociedades mais complexas. No fundo, fazer agricultura como se fazia na pré-história não é tão diferente do que se fazia em épocas posteriores. Portanto, a mudança de paradigma dá-se nesta época. Esta vitrine tem pedaços, tem fragmentos de cerâmicas com 7500 anos. 7500 anos. São as primeiras cerâmicas que surgem no Sorraia, que vêm com os primeiros grupos que trazem o Neolítico. O estilo da decoração remete para áreas culturais. A última etapa de expansão do Neolítico no Mediterrâneo, desde a Itália, sul de França, de Espanha e aqui no extremo ocidental. É uma viagem que não é linear, tem saltos, tem zonas que avançam mais depressa, mas que nos trazem a memória de uma matriz cultural que é comum de Itália até à Península Ibérica. Apesar da cerâmica ser daqui, nós fizemos análise da cerâmica, sabemos de onde é que ela é feita, como é que ela era feita. Portanto, a pasta da cerâmica é local, é da zona de Coruche, mas o modelo, as decorações,
Contam-nos histórias que vêm de longe e depois vão desenvolvendo características específicas. Estes são os primeiros. Por isso é que têm uma matriz tão próxima das zonas de origem. No fundo é como se fosse um livro de terra, não é? E esse livro de terra que se lê de cima para baixo vai conservando momentos de ocupação em estratos que são identificados em termos geológicos. É bonita essa analogia, um livro de terra. É um livro de terra que nós vamos começando a ler de cima para baixo. Ou seja, o que encontram mais em cima é o mais recente. Exato. E quanto mais fundo escavam, mais para trás andam no tempo, é isso? Exato. À medida que vamos descendo, vamos encontrando níveis que estão conservados, em que só tem materiais de um período cronológico, seja do Neolítico ou seja de outro período qualquer. Mas a grande e dramática diferença começa aqui. Começa com o aproveitamento da terra e com a utilização dos cereais que, desde o momento em que começam a ser explorados no Próximo Oriente, se torna uma alimentação fulcral para todas as sociedades humanas. Sr. Professor Vítor Gonçalves, acabo de aprender com a Ana Catarina Sousa que o início ou a origem do impacto ambiental pela mão humana foi no Neolítico Antigo. Apesar de haver diferenças de centenas de anos, até de milhares de anos, na sua difusão pelo Mediterrâneo, todo o planeta foi afetado pela Revolução Neolítica. De tal maneira que, por exemplo, a Revolução Neolítica em Portugal, do território que é hoje Portugal, provém das gramíneas, como o trigo, provenientes do Próximo Oriente. Na China, a grande Revolução Neolítica é o arroz. E no sul da América do Norte é o milho. Nas Américas, efetivamente, o que nós encontramos já não é o porco e a cabra domesticado, é o lhama, por exemplo, não é? E outros animais. Nas planícies americanas caça-se o peru, que é um bicho de caça, é um bicho selvagem, que depois é domesticado e comido no Natal e no 4 de Julho, não é? Mas, efetivamente, é realmente um bicho muito particular, não é? E cada componente destes faz parte de uma espécie de baralho de cartas, em que as cartas são diferentes, os duques, os ouros e não sei o quê, mas é tudo um baralho. Portanto, a Revolução Neolítica pode ser considerada como um baralho de cartas, tem tudo lá dentro. É evidente porque a agricultura, como aliás também, de outro modo diferente, a criação de gado, altera muitas coisas. Marca o ritmo das sementeiras e o ritmo das colheitas que não existe nas sociedades de caçadores-recoletores. Mas aquilo que é talvez uma das contribuições mais estranhas para a história da humanidade com a descoberta da agricultura é a criação de tempos vazios para as comunidades humanas. Por alguma razão, é nesse vazio que se estabelece entre as colheitas e as sementeiras e de novas colheitas que surgem os deuses. As atividades lúdicas, as atividades de representação gráfica que têm a ver com divindades aparecem maciçamente com o Neolítico, justamente porque há todo um tempo para procurar a origem das coisas, para procurar esclarecer os mistérios da vida. Portanto, a agricultura implica a criação de ritmos aos quais a humanidade não estava habituada antes. Antes ia-se atrás de um mamute ou nudo ou atrás de um outro bicho qualquer, parava-se, matava-se o bicho e comia-se. E depois mudava-se para outro. Com a agricultura, não. A criação, inclusivamente, de sistemas de armazenagem. A criação de silos subterrâneos ou aéreos para se guardar justamente as gramíneas, o cereal colhido e assim por diante. Isto altera não só a paisagem, como também a própria arquitetura.
Ao mesmo tempo, a própria intervenção do homem num pedaço de terra gordo, terra bem nutritiva, não é? Tem efeitos tremendos, porque o que acontece é que, efetivamente, a terra se esgota também. Quando ela é usada intensivamente, esgota-se, e é necessário contar com reservas alimentares para suportar o período de recuperação. E, inclusivamente, o sistema de rotatividade das terras discute-se ainda quando é que aparece. Aparece na Idade do Ferro, no período romano, uma coisa semelhante. Mas com os romanos aparece de certeza aquilo que depois na Idade Média se chamaria afolhamento, a divisão da terra em setores que são agricultados, enquanto eles resistem a uma renovação rápida, de ano para ano, e depois são abandonados e escolhidos para outros. Portanto, aquelas comunidades que nós, na cartografia arqueológica, pomos pontinhos no terreno, não são, muitas vezes, a totalidade das habitações humanas. São habitações humanas que variam de sítio conforme o esgotamento da terra o obriga. A Revolução Neolítica é mais do que uma revolução, são várias revoluções. Há situações, em lugares muito bem conhecidos do Próximo Oriente, em que não há sequer cerâmica na altura em que já há agricultura ou pastoreio. Portanto, estes fenómenos são vários fenómenos que representam cada qual uma pequena revolução. E essas pequenas revoluções convergem numa enorme revolução que pode ser comparada no tempo, sei lá o quê, até à própria Revolução Industrial. Essa é que destruiu completamente os ritmos humanos. Enquanto que a Revolução Neolítica cria ritmos, a Revolução Industrial destrói ritmos. Ou então cria outros ritmos. Mas são ritmos terríveis. A Revolução Industrial produziu ritmos arrasadores. É verdade, é verdade. O que é que de mal tem a Revolução Neolítica? É que a agricultura é uma coisa tremenda. As pessoas pensam, efetivamente, que a agricultura, que bom, temos ali cereais para o pequeno almoço e coisas do género. Mas a verdade não é essa. A verdade é que a Revolução Neolítica depende da chuva, depende dos anos de seca, depende do número de habitantes. O homem fica dependente. Completamente dependente da terra e do clima. E ambos nem sempre são amigos da nossa espécie. Outra grande revolução da sociedade neolítica é a política, que duvido muito que existisse no Paleolítico Superior, mas que existiria certamente quando as comunidades começaram a ter que gerir grandes quantidades de alimento. Claro. Não admira que aqui se tenham encontrado vestígios do Neolítico com 7.500 anos, porque de facto estes campos são férteis. É natural que comunidades camponesas se tenham fixado aqui. Sim, perfeitamente natural, porque realmente existem predisposições locais para determinados tipos de economias e culturas. Aqui a água, não só o próprio rio Sorraia, como os seus pequenos afluentes, têm justamente essa possibilidade de regenerar os solos mais rapidamente do que se não houvesse água. Diria que esta região é a região em Portugal que foi neolitizada, é uma expressão que eu aprendi com o Sr. Professor, primeiro, naquilo que entretanto veio a ser o território português? Para ser honesto, não lhe posso responder. Nós sabe. temos sítios da mesma época, por exemplo, em Sines, numa área que não é uma área agrícola potencial muito boa. Sabemos muito pouco do Algarve, sobretudo porque a industrialização bárbara do turismo destruiu muitos sítios arqueológicos e nós não temos uma ideia muito concreta de como é que viviam aquelas pessoas ao mesmo tempo que estes daqui. Eu acho que, mas a minha opinião pessoal é que na fachada atlântica da Península Ibérica, não é, há um movimento de neolitização muito rápido. Não é por tudo o que é território, mas é em determinados lugares que se desenvolvem as convergências entre as tecnologias, as situações e tudo mais. Portanto, eu diria que é um fenómeno, para além de ser um fenómeno holístico a nível do planeta, é um fenómeno que tem ritmos diferentes de acordo com as várias áreas do Mediterrâneo Ocidental e, concretamente, com estas áreas. Todo o Sorraia confluir em direção ao Tejo,
E o Tejo é uma via natural entre Lisboa, as Penínsulas de Lisboa e Setúbal e Madrid, a meseta. Consequentemente, as trocas que nós aqui encontramos entre materiais feitos aqui, em Coruche, inclusive no Coruche daquela época, e materiais dos arredores de Madrid, são impressionantes. Há cerâmicas iguais. E também a Zelada em Barcelona, também lá na área catalã. E essa situação é extremamente importante, porque nos permite acreditar que a própria Península Ibérica é uma entidade Que se oferecia com condições ideais para ser neolitizada, para ser objeto desse pacote de revoluções. Digamos que este sítio, e esta região, e esta área do Val do Sorraia, é um lugar ideal para o desenvolvimento das antigas sociedades camponesas. Posso então presumir que isto teve uma ocupação permanente? Eu iria dizer, dado ao estado atual dos nossos conhecimentos, que sim, que tem razão. Portanto, aquela tradição agrícola ribatejana, que Nunca nós foi todos interrompida. temos presentes, nunca foi interrompida desde que a agricultura chegou à Península Ibérica, ou mais propriamente aqui. Sim, absolutamente. Senhor Professor Vítor Gonçalves, Ana Catarina Sousa, aprendi com os senhores que estamos no cabeço do pé da Erra. Avançamos no tempo, um sítio arqueológico que escavaram e que nos faz avançar no tempo. 2500 anos. É um sítio que é ocupado por volta de 2800 antes da nossa era, por gente que ainda enterrava os seus mortos em monumentos megalíticos, as chamadas antas, e que, ao mesmo tempo, explorava recursos agropecuários. Em seguida, há uma ocupação maciça por volta de 2500 antes da nossa era, com gente que já se dedicava à metalurgia do cobre, e depois continua a ser usado até que, por volta de 2200 antes da nossa era, é literalmente assaltado. E os seus habitantes ou morreram ou fugiram justamente para as cristas vizinhas. E como é que o senhor professor sabe isso tudo? Eu estou a olhar para aqui, para este chão, e não vejo nada. E ainda bem, quer dizer que funcionámos bem ao tapar toda a escavação. Ah, escavaram e taparam. Escavamos e tapamos. Porque quando um sítio destes não pode ser preservado nem utilizado de uma forma turística de uma maneira efetiva, o melhor a fazer é tapá-lo para ele não ficar destruído definitivamente. Forrámo-o completamente com plástico duro preto para evitar a fotossíntese e em seguida cobrimos-o com areias. Foi um trabalho lento e moroso. Mas Com a gostoso autorização e dos proprietários desta herdade, não é? Exatamente. O que é que se encontrou? Encontraram-se as várias fases de utilização dos sítios. Numa primeira fase, houve aqui um ateliê de fabrico de placas de xisto. É um dos raros que se conhecem em Portugal. Essa é realmente a primeira grande fase deste sítio, que dominava o Val do Sorraia numa larga extensão e, portanto, era utilizado como uma estação temporária, como um lugar onde as pessoas acampavam nesta primeira fase. Depois, quando as coisas mudam em meados do terceiro milénio, portanto, por volta de 2500 antes da nossa era, nós temos aqui um lugar onde se faz a metalurgia do cobre. Encontram-se cadinhos de fundição, que é onde se colocava o minério para depois se transformar em cobre líquido e se despejar sob moldes. E, ao mesmo tempo, encontramos também outra coisa extremamente importante, que é a transformação desses materiais que se integram depois em redes de troca. E aqui está, talvez, pela primeira vez definido com rigor, o que é Coruche e o Rio Sorraia são uma placa giratória de comércio entre as penínsulas de Lisboa e Setúbal e o Alto Alentejo. Durante toda a pré-história, o sílex, que era útil para fazer instrumentos, pontas de seta, lâminas e coisas assim, vinha das penínsulas de Lisboa e Setúbal, ou do norte, da península de Lisboa, de Rei Maior, por exemplo, era encaminhada para aqui. E do Alto Alentejo vinha a pedra dura, o anfibolito, que é usada para fazer machados e enxós. Portanto, este percurso de um lado para o outro cria uma confluência de civilizações, se quiser. Enquanto na Península de Lisboa e Setúbal não temos um tipo de materiais, enquanto no Alto Alentejo temos outro, aqui há das duas coisas. Tanto material importado do Alto Alentejo como
como da linha de costa. Na mais antiga cartografia portuguesa já aparece um pontinho no mapa junto ao rio Sorraia, e esse pontinho no mapa é Cruz. Portanto, é antiquíssima a povoação. Dentro da história de Portugal é muito antiga. Mas aquilo que começamos a ter uma ideia desde os trabalhos dos anos 80 é uma área que começa a ser ocupada por volta, idade mínima, 150 mil anos antes da nossa era. As ribeiras de Sor e a Ribeira da Raia convergem aqui e ao longo dos leitos nós encontramos seixos afeiçoados, encontramos peças de quartzite trabalhadas e assim por diante. Portanto, digamos que o Vale de Sorraia é um local de sonho para os senhores arqueólogos que se dedicam à pré-história. É verdade. E estranhamente, até os anos 80, quando começámos a trabalhar aqui, não havia uma única escavação feita nesta área. Aquilo que a Ana Catarina aqui veio encontrar pela mão do professor Vítor Gonçalves foi uma aldeia, uma pequena aldeia. Sim. 8 cabanas conservadas e a área ocupada não tem mais que 800 metros quadrados, portanto é uma área muito pequena. Costumamos chamar uma quinta calcolítica. Uma quinta calcolítica. Porque de facto era um núcleo sedentarizado. Encontramos perfeitamente conservadas todas as atividades do cotidiano. O que é extraordinário, e é por isso que este sítio é quase único na pré-história portuguesa desta época, é que o que nós temos é a última fase. Era como se alguém tivesse tirado uma fotografia, uma snapshot, e nós encontrássemos a fotografia 300 anos depois, ou uma coisa assim, ou 500 mil, ou não interessa. Esses materiais estavam exatamente como tinham sido abandonados. Isto é, a cozinha estava rodeada de tachos e panelas que eram usados para cozinhar. A área de talho do sílex ao lado estava também com as coisas no seu lugar. E dentro da cabana 7, como é a única completamente circular do conjunto, as outras eram meias luas, o material não saiu do sítio. Isto é, temos o lugar onde dormia o habitante, temos o sítio onde ele partia a pedra para fazer pontas de seta, por exemplo, com o conjunto completo, mais 200 ensaios de ponta de seta. Não era lá grande artesão, deve-se ter boa verdade, para ter uma margem de erro tão grande, mas enfim, com um martelo pequenino de sílex importado da Península de Lisboa, que eles usavam para partir tanto o sílex como, sobretudo, uma rocha avermelhada parecida com o xisto que existia aqui na região. Depois as mós abandonadas, as mós em que eles faziam a farinha para fazer o pão, as mós abandonadas. À entrada dessa cabana 7, do lado exterior, uma área de fusão do cobre, no exterior para que os fumos poluentes não entrassem Na cabana. na cabana. E depois, dentro do resto da cabana, o lugar onde o homem dormia, que é um lugar vazio, onde não há praticamente nada, e ao lado do qual estava aquilo que seria, muito provavelmente, um estojo para transportar as setas. Porque encontramos várias pontas de seta, todas com o bico na mesma orientação, deitadas ao pé do lugar dele. Não é? Mas, quando começamos a decapar com extremo cuidado a parte final do uso da cabana, encontramos várias setas cravadas na oblíqua, não é? Como se tivessem sido disparados da porta para matar alguém que estivesse lá dentro ou outra coisa qualquer. Portanto, houve realmente um assalto aqui, esse assalto foi violento e as pessoas que fugiram nunca mais cá regressaram. É uma cápsula do tempo. Eu acho sempre absolutamente fascinante como é que os senhores arqueólogos, particularmente da pré-história, conseguem reconstituir cenas a partir de fragmentos ínfimos. Quanto de ficção é que há nisto? Quer dizer, quando as coisas não são bem feitas, há muita ficção que não pode ser levada a sério. Não é? Como é que nós sabemos que eles andavam nus? Ou vestidos com saiote? Ou sem saiote? Sabemos que algumas usavam tranças, porque a figuração da grande deusa mãe aparece com tranças. Às vezes aparece um tecido de linho, como no Algarve, em que apareceu numa sepultura um machado de cobre enrolado em tecido de linho, muito bem tecido, aliás, deve-se dizer a verdade, foi datado por radiocarbono há muito pouco tempo, e que é exatamente desta época também. Não é? E depois, claro, a imaginação dos arqueólogos foi parodiada desde muito cedo por para mim, o maior arqueólogo do século XX, um francês chamado André Leroi-Gourhan. Nós temos factos concretos. Aqui, por exemplo, temos um excelente estado de conservação do sítio, o que é uma vantagem em relação a outros sítios. Mas temos uma desvantagem, que é a matéria orgânica não se conservar. Porquê?
porque os solos são muito ácidos, não se conserva nem os ossos de animais, ou mesmo ossos humanos, nem os componentes, porque, por exemplo, das cabanas, nós temos a base em pedra e a parede em barro. Falta a parte da madeira. Nós sabemos que existe, temos algumas evidências. Dos instrumentos em pedra, faltam os cabos. Portanto, há uma série de elementos que nós sabemos que não se preservaram. Mas a informação que nós tiramos, indireta, compensa as lacunas. Portanto, não há um sítio arqueológico perfeito. O facto de uma coisa não aparecer em arqueologia não quer dizer que ela não exista. Pode muito simplesmente não ter chegado até nós por essas razões. Portanto, é crucial na vossa atividade, bem, como em todas, penso, mas nesta área, concretamente, cruzar permanentemente a informação. Os esqueletos têm graus de deterioração com o tempo muito diversificados. O que quer dizer, por exemplo, que os últimos a desaparecer são normalmente os dentes. E o que nós temos de toda esta área daqui são 2 ou 3 mandíbulas que são claramente atribuídas pelos arqueozoólogos, as pessoas que estudam as faunas antigas, não é? Como sendo de um boi anterior ao boi atual. Portanto, os touros bravos atuais sim. têm sinalizados antecessores que eram os aurópodes, Sim, é isso? claro. O arqueólogo, em princípio, fornece uma abertura para pessoas que não são da especialidade poderem compreender como são as coisas, onde é que vimos. Neste momento não há no planeta ninguém que não seja Homo sapiens, somos todos Homo sapiens. Qual for a cor da nossa pele, a nossa ideologia, os nossos credos mágico-religiosos ou políticos ou outra coisa qualquer, somos todos Homo sapiens. Talvez para a desgraça do planeta, mas na verdade é assim que realmente é. Portanto, somos todos iguais. Somos todos iguais. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.